Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar os fonemas consonantais do português brasileiro. Se a gente faz a análise fonológica da língua, a gente consegue chegar a um inventário dessas unidades mínimas do nível fônico, que são os fonemas. Se a gente olhar, portanto, na tela, nós vamos ter ali agora o quadro dos fonemas consonantais do português brasileiro. Aqui nesse quadro, a gente tem então os 21 fonemas que existem na língua portuguesa, organizados de modo a seguir de perto a convenção que a gente tinha para o alfabeto fonético internacional, ou seja, nas colunas, a gente tem a informação relativa aos pontos de articulação dos segmentos e nas linhas nós temos a informação relativa aos modos de articulação desses segmentos. Nesse quadro que a gente acabou de ver, é importante frisar que falta a consoante aproximante lábio-velar. Essa consoante ocorre em ditongos, como por exemplo o ditongo da palavra palco. Ela não consta ali porque também não vai constar na tabela das consoantes lá do alfabeto fonético internacional. Isso porque lá no alfabeto fonético ela figura como um outro símbolo, por envolver a sobreposição de articulação, de uma articulação, a duas outras já necessárias para sua produção. Por essa razão também é que ela não consta aqui desse quadro, já que ele está sendo baseado, como eu acabei de mencionar, lá na tabela do IPA. Um outro ponto a se notar relativamente a esse quadro é que ele não é um quadro absolutamente consensual. Ou seja, não há um completo consenso entre os fonólogos que se debruçam sobre o português brasileiro relativamente ao estatuto de alguns desses fonemas que eu aponto ali. É o caso da própria aproximante lábio-velar, assim como também é o caso do fonema vibrante alveolar que existe no quadro. Entretanto, eu vou deixar de lado essa falta de consenso e, por uma questão didática, eu vou assumir que o inventário de fonemas da língua portuguesa seja tal qual aquele que vocês acabaram de ver no quadro. É importante ainda frisar que a noção de fonema faz referência a entidades abstratas que acontecem na língua. Ou seja, tentando lá uma analogia com a matemática, o fonema é uma espécie de entidade representacional para uma série de pronúncias possíveis bastante próximas entre si. Assim é, por exemplo, que no caso do português brasileiro, o fonema T, ou seja, o fonema alveolar oclusivo surdo, pode representar, a depender do dialeto, obviamente, tanto o som oclusivo alveolar surdo como o som fricativo alveolar, que é aquele som inicial que a gente tem numa palavra como tia, tal qual eu pronunciei agora. Bom, nós sabemos que um dos objetivos da análise fonológica é fornecer sistemas de escritas para as línguas. Então, é justamente para esse ponto, ou seja, a representação ortográfica para os fonemas consonantais. A ideia subjacente à elaboração de qualquer sistema de escrita alfabética é a ideia de que deve haver um símbolo ou uma letra ou um grafema para representar os fonemas ou cada fonema dessa língua. Por que isso? Bom, como a gente comentou há pouco, os fonemas são então a representação mental que os falantes de uma língua têm a respeito dos sons dessa língua.
Dessa forma, se propõe um grafema para representar um fonema, o que se vai fazer, então, na escrita, em última instância, é acabar por representar essa imagem que os falantes têm sobre os sons da sua própria língua. É mais ou menos, isso funciona mais ou menos como a quantidade, a quantificação que se faz na matemática. Assim, por exemplo, nós podemos ter 3 objetos iguais. No entanto, essa quantidade 3 é uma imagem mental que a gente constitui sobre a quantidade dos objetos que a gente vê no mundo, por exemplo. A partir, então, dessa noção de quantidade 3, ou dessa representação mental que a gente forma, é possível propor um símbolo qualquer que represente na escrita essa quantidade. A gente, então, utiliza o algarismo 3 para fazer essa tarefa. É importante, então, que se frise que o algarismo 3 é uma notação de uma representação mental que os indivíduos têm sobre uma determinada quantidade. Assim também funciona a relação entre fonemas e grafemas. Entretanto, se a gente observa o conjunto de grafemas consonantais do português brasileiro, a gente vai verificar que é um inventário um pouco menor do que aquele inventário de fonemas consonantais que a gente tinha. Ou seja, nós temos, como já dissemos, 21 fonemas consonantais na língua, mas nós temos 19 grafemas para anotar esses fonemas. Desse inventário de 19 grafemas, constam as letras K, Y e W, que a gente usa cotidianamente, seja em nomes próprios, seja em marcas, como, por exemplo, Yakult, e que passam, então, a figurar como grafemas da língua portuguesa com a reforma ortográfica última que a gente teve. O inventário, então, dos grafemas consonantais para o português brasileiro é o seguinte: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, C cedilha. A gente mencionou aí, nesse inventário de grafemas, o C cedilha. De início, a previsão é que esse C cedilha fosse usado para escrever palavras de origem indígena. Mas ele acaba se estendendo aí para outras palavras da língua, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, pensando nesse número, né, de grafemas e fonemas, é já possível perceber um descompasso entre os dois conjuntos. Esse descompasso fica ainda mais evidente se a gente considera que na língua, da mesma maneira que existe um grafema para anotar mais de um fonema, vai existir também um conjunto de alguns grafemas para anotar um único fonema. É o que a gente vê no quadro que aparece lá na tela neste momento. Esse quadro traz para a gente alguns exemplos mais gritantes dessa falta de correspondência. Vocês têm aqui, então, algumas letras ou grafemas e os sons que elas acabam por representar, ou fonemas. E aqui, então, na coluna dos exemplos, essa letra ou esse grafema está ressaltado. Por outro lado, nesse outro canto do quadro, a gente tem a situação inversa, ou seja, várias letras que representam um mesmo som. E esse caso dos sons
representado por mais de uma letra, é o exemplo mais gritante que a gente tem aí na língua para esse caso. A gente tem aqui embaixo também um outro exemplo. Aqui a gente tem a continuação desse quadro, no qual a gente vê de novo, né, a possibilidade de haver uma letra para grafar mais de um som ou mais de um fonema e o contrário, várias letras, mais de uma letra, para representar um único som. Vocês devem ter reparado que nesses dois quadros que acabaram de aparecer na tela, além de a gente ter lá uma letra simples, a gente pode ter duas delas que ocorrem em conjunto. É o caso ali, especialmente nos quadros, de QU e GU. Esses são o que na ortografia da língua portuguesa se convencionou chamar dígrafos. Assim como eles, a gente também tem na língua NH, LH, SC, por exemplo. De qualquer modo, também os dígrafos acabam por representar um único fonema na língua, às vezes até mais de um. Há, portanto, uma falta de correspondência entre a ortografia e o sistema fonológico, que se observa também em outros casos. Ou seja, nós podemos observar na língua portuguesa o que a literatura convenciona chamar de encontros heterossilábicos. Esses encontros são constituídos de duas consoantes vizinhas, mas que ocorrem em sílabas distintas. Então, a gente tem uma consoante no final de uma sílaba, seguida por outra consoante no início da próxima sílaba. Esse é o caso, por exemplo, de palavras como afta, cacto, pacto, abnegado e assim por diante. Entretanto, nenhum falante da língua portuguesa consegue produzir, consegue falar as duas consoantes sem inserir entre elas uma vogalzinha. Ou seja, é muito frequente a gente verificar pronúncias como advogado ou advogado ou ainda psicologia. A literatura fonético-fonológica vai chamar essa vogalzinha que a gente insere entre as duas consoantes do grupo consonantal de vogal epentética. Entretanto, apesar de essa vogal ser largamente produzida pelos falantes da língua, a ponto inclusive de a gente escutar a todo tempo coisas como pneu, e de essa forma já ser praticamente lexicalizada, uma vez que a gente escuta até em propagandas, a ortografia não considera essa vogal epentética. Daí, então, surgem duas questões. Por que há, num primeiro momento, aquele descompasso que a gente observava entre o conjunto de grafemas e o conjunto de fonemas da língua, a ponto de a gente ter mais de um grafema para representar um mesmo fonema ou o quadro contrário? A segunda pergunta que ocorre é: por que é que a ortografia acaba por não representar fatos que já são largamente utilizados pelos falantes da língua, como a epêntese? Esses são fatos que acabam por oferecer dificuldade para os usuários da língua que têm que utilizar o sistema de escrita, por exemplo, na escola. Vamos então agora passar a responder uma daquelas primeiras perguntas que a gente se colocava, que é: por que é que ocorre epêntese na língua e por que é que esta epêntese não é representada pelo sistema ortográfico? A razão para a ocorrência da epêntese pode estar no fato de que os vocábulos que apresentam encontros consonantais heterossilábicos são vocábulos que entram na língua como empréstimos ao latim clássico. Assim, então,
Matoso Câmara Júnior vai observar o seguinte: os vocábulos têm origem erudita e foram introduzidos através da língua escrita a partir do século XV como empréstimos ao latim clássico. Se a gente então considera esse fato, fica mais fácil de a gente fazer algumas outras considerações. Então, por exemplo, os encontros consonantais são fatos mais raros na língua portuguesa, que é uma língua que acaba por privilegiar sílabas do tipo consoante-vogal. Ou seja, por conta dessa maior frequência dessa estrutura silábica consoante-vogal, a gente espera que, no final das contas, os falantes adaptem certos fatos estranhos à fonotaxe da língua para aquilo que eles consideram mais recorrente. No caso ainda de sílabas como consoante, vogal, consoante, o que a gente tem na língua portuguesa são poucas consoantes que ocorrem ao final, ou seja, no lugar da segunda consoante. Ali figuram especialmente R e S apenas. É, portanto, compreensível que os falantes acabem tentando aproximar padrões menos frequentes ou mais estranhos para eles daquilo que lhes parece algo mais familiar. Essa, então, pode ser uma das razões pelas quais ocorre a epêntese nesses encontros que a gente mencionava, e também pode ser a razão pela qual a mesma epêntese, o mesmo processo de epêntese, vai acontecer em palavras estrangeiras que a gente importa para o português. É o caso, por exemplo, de piquenique, ping-pong, que vem do inglês, onde não existe vogal depois das consoantes que travam as sílabas. Então, a gente tem no inglês coisas como picnic ou ping-pong. O fato é que, diferente desses vocábulos eruditos emprestados ao latim clássico, esses outros vocábulos que entram na língua como empréstimos de línguas estrangeiras acabam, na sua ortografia, seguindo padrões mais recorrentes de língua e acabam por registrar nas formas escritas essas vogais epentéticas. Ainda sobre a epêntese, especialmente nos casos de aprendizado de língua estrangeira, convém frisar que esse é um fato que volta e meia enviesa, por exemplo, o aprendizado de inglês por falantes de português. Volta e meia, os professores de língua inglesa acabam se deparando com a emergência de vogais epentéticas em sílabas travadas, terminadas por consoantes, justamente porque o português não permite esse tipo de sílaba. Também por essas razões, acaba acontecendo na língua um fato que a gente chama de hipercorreção. Ou seja, especialmente naquelas palavras menos frequentes e tidas pelos falantes como algo mais culto, é muito frequente a gente observar a ocorrência de um grupo consonantal ou a tentativa de produção desse grupo consonantal, quando na verdade ele não existe. É, por exemplo, o caso da palavra etimologia, que embora tenha aí esse I entre T e M, acaba sendo muitas vezes grafada sem essa vogal. De qualquer modo, então, nós voltamos àquela nossa questão inicial. Por que é que a ortografia não considera fenômenos como a epêntese, se ela pode entrar perfeitamente nesses casos de empréstimos que a gente mencionava antes? Nós chegamos então num ponto em que é preciso fazer algumas considerações que tocam na ortografia como convenção. O que é que quer dizer isso? Isso quer dizer que qualquer sistema de escrita acaba sendo arbitrário.
por mais que se tente dar uma motivação fonológica para esses sistemas, a maneira como eles são convencionados, a maneira como eles são elaborados, passa sempre pelo viés, passa pelo olhar daquelas pessoas que propõem esse sistema. Isso sempre foi assim com as reformas ortográficas que a língua portuguesa assistiu. Então, por exemplo, na reforma ortográfica de 1911, elaborada pelo gramático Gonçalves Viana, a proposta era que se mantivesse alguma semelhança ou algum reflexo da etimologia das palavras. É por isso que no começo do século XX, a gente tem uma palavra como farmácia grafada com PH no início, ou então uma outra palavra como química grafada com CH no início e representando o fonema K. Existe também ainda, por exemplo, a ocorrência do TH representando o fonema T em palavras como teatro. Além disso tudo, é preciso observar que essa busca pela etimologia vai a um ponto completamente artificial. Assim é que, por exemplo, palavras como lírio, cuja grafia deveria ser feita com um Y ali logo depois do L, ainda nessa primeira metade do século XX, essa grafia simplesmente não tem motivação etimológica porque a forma grega da qual se origina já não tinha Y. Essas considerações, portanto, são para observar o exagero, né, a qual chegou essa reforma ortográfica lá de 1911. A reforma ortográfica de 1943 abole essa busca por uma suposta etimologia, mas acaba mantendo certas coisas igualmente arbitrárias na língua. É o caso, por exemplo, da letra H, que, como a gente sabe, não anota absolutamente som nenhum. A letra H é mantida simplesmente por uma questão histórica, já que no latim uma série de palavras eram grafadas com essa letra e acabaram dando origem a palavras da língua portuguesa. É o caso da palavra hodie, do latim, que acaba por originar a palavra hoje, do português. Só que observe que lá no latim, a letra H anotava essa fricativa glotal, essa aspirada que a gente tem no começo da palavra. No português, portanto, a letra H perde essa função. É preciso observar também, e além de tudo isso, que ainda por conta do olhar dos proponentes de uma determinada convenção ortográfica, existe todo um vai e vem. Ou seja, formas que antes, que por exemplo num português arcaico eram consideradas corretas, hoje já não são, ou o contrário. Então, se a gente pega, por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral, existem ali uma série de exemplos que poderiam ser tomados para ilustrar esse comentário. Nós vamos voltar, de qualquer maneira, ao exemplo da palavra hoje. Pero Vaz de Caminha grafa essa palavra o tempo todo sem o H inicial. A questão é, quem diria que o escrivão da esquadra de Cabral escrevia errado? Absolutamente ninguém. Entretanto, se hoje uma criança em fase escolar grafa hoje sem o H inicial, o mínimo que acontece é a professora circular a palavra com a caneta vermelha, ou seja, sinalizar ali um erro ortográfico. Por que então esse vai e vem todo?
De novo, por conta do olhar que as pessoas têm sobre a língua e que vai se refletir nas convenções que elas criam para a representação escrita desta língua. Assim, por exemplo, se a pessoa tem um olhar histórico sobre a língua, como era o caso de Gonçalves Viana, as convenções ortográficas que essa pessoa vai propor acabam por privilegiar o dado histórico. De qualquer modo, é preciso observar que, no geral, as reformas não têm privilegiado a língua que se usa. Elas têm privilegiado aquela língua que se deveria usar, seja por uma razão histórica, seja por alguma outra razão qualquer que o proponente da reforma acha que essas convenções têm que seguir. De qualquer maneira, é preciso frisar, é preciso sempre ter em mente que quaisquer erros ortográficos que se cometam não devem ser vistos como tais. Na verdade, os desvios da forma ortográfica padrão de qualquer palavra revelam para nós as hipóteses que os falantes constroem sobre a correspondência entre fala e escrita. Nesse sentido, se a gente passa então a encarar os supostos erros dessa maneira, a gente consegue uma série de informações a respeito daquele conhecimento de língua que os falantes têm. Não da língua que eles deveriam usar, bem entendido, mas da língua que eles de fato usam. Então, sobre esse tópico que a gente acabou de ver, agora a gente observa um quadro complementar que vai abordar justamente algumas convenções ortográficas da língua portuguesa. Existem muitas palavras derivadas de outras. As que surgem a partir dos verbos geram algumas dúvidas. Vamos ver mais algumas regrinhas. Usamos o C cedilha nos substantivos dos verbos ter e torcer e seus derivados. Exemplo: abster, abstenção; ater, atenção; torcer, torção; distorcer, distorção. Com Z, são grafadas palavras derivadas de outras em que já existe o Z e verbos terminados pelo sufixo -izar. Exemplos: balizado, baliza; arrazoado e razoável, razão; cicatrizar, cicatriz; invernizar, verniz; deslizar, deslize; canalizar e finalizar. Bom, pessoal, para esta aula nós temos hoje 4 dicas de estudos. Vamos a elas então. A primeira delas é este livro chamado English with a Latin Beat, Studies in Portuguese, Spanish, English Interphonology, organizado pelos professores Bárbara Batista e Michael Watkins. Esse livro é publicado pela John Benjamin's Publishing Company. Nesse livro, os autores, que são professores da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade Federal do Paraná, compilam uma série de artigos, cada um deles abordando aspectos sobre a aquisição de inglês como segunda língua. Alguns desses capítulos vão abordar justamente a questão da epêntese que a gente mencionava na aula. A outra dica é o livro Estrutura da Língua Portuguesa, escrito por Joaquim Matoso Câmara Júnior e publicado pela editora Vozes. Nesse livro, em especial no capítulo que aborda a estrutura silábica da língua portuguesa, é possível vocês encontrarem algumas considerações que a gente usou na aula de hoje, também para falar sobre a epêntese, e ainda algumas outras considerações sobre as estruturas silábicas mais recorrentes na língua. A nossa terceira dica de estudo é o livro Fonologia e Ortografia Portuguesas, um curso para alfabetizadores, escrito por Vicente Massip e editado pela EPU. Esse é um livro bastante interessante porque ele faz, ao longo dele todo, um trajeto semelhante ao que nós tentamos fazer na aula de hoje
no sentido de verificar quais são os fonemas da língua portuguesa e aí então a correspondência dos grafemas a cada um desses fonemas, onde é que ela existe e onde ela inexiste. Por fim, a nossa quarta dica de estudo é o livro Diante das Letras, a escrita na alfabetização, escrito por Gladys Massini Cagliari e Luiz Carlos Cagliari, editado pela Mercado de Letras. Nesse livro, os autores dão um enfoque linguístico, especialmente para a questão da alfabetização e aí, portanto, para essa questão sobre as hipóteses que as crianças em fase de alfabetização realizam sobre a correspondência entre grafema e letra. É isso, pessoal. Bons estudos para vocês!